A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Quero agradecer primeiramente a Deus pelas suas orações, por este canal, por este ministério, porque ele tem ajudado muitas pessoas, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, e tem sido uma bênção. Mas nós sabemos também que um canal que tem como objetivo levar a verdade e desmascarar realmente a sutileza aí do inimigo, nós também precisamos da sua oração, porque há muita perseguição. Mas glória a Deus, o Espírito Santo está à frente e tem nos guardado e nos protegido. Então muito obrigado pela tua oração, continue orando. Se você quer manter contato comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu coloco meu contato e também eu coloco dados aí de contas minhas para que, caso o Espírito Santo coloque no seu coração o desejo de ofertar e de semear aqui neste ministério, eu não posso impedi-lo, que você seja abençoado, tá? Porque essa é uma parte importante também. Então, Deus tem tocado no coração de muitas pessoas para ofertar para esse ministério. E se Deus assim também está tocando no seu coração, não importa, tem gente que me oferta até fora do Brasil. E que eu quero agradecer a você, tá? Que tem, eu não sei os nomes das pessoas, graças a Deus por isso, mas eu quero abençoar a sua vida, você que tem sido tocado por Deus, sendo generoso em ajudar esse canal. E também você que não tem ofertado, também quero abençoar a tua vida, porque eu não estou aqui para trabalhar por isso, eu estou aqui para servir a Deus e por amor, tá? Tudo é por amor, porque foi por amor que o Senhor morreu por nós, e é por amor que nós fazemos tudo isso. Mas Deus trabalha em todas as áreas, né? A área espiritual, financeira, profissional. Então, Deus tem abençoado muita gente e dado, as pessoas ligam para mim e dizem, olha, Deus tocou no meu coração que eu precisava mandar uma oferta para o seu ministério, e essas ofertas têm chegado em hora de muita importância. Então, eu quero aqui estender essa bênção para todos vocês que de repente queiram ofertar. Aqui embaixo do vídeo tem os meus dados, tá bom, querido? E hoje eu quero falar de algo que o Espírito Santo pediu para estar avisando a vocês, os pais, tanto o papai como a mamãe. Nas ministrações que eu tenho feito, eu tenho ministrado, libertado pessoas, e na maioria dos casos temos quebrado aí vários trabalhos, onde até a manifestação de demônios, e nós temos aí verdadeiramente, pelo Espírito Santo, desmascarado a obra e as obras do diabo, prejudicando famílias, pessoas. E isso, queridos, já vem desde o nascimento, ou até antes mesmo. Mas o Espírito Santo pediu para que eu avisasse a todos vocês, e aonde chegar este vídeo, mandou eu avisar vocês exatamente o seguinte, para que vocês, pais, entreguem seus filhos para Jesus Cristo. E a pergunta é, vocês, pais e mães, quando seus filhos nasceram, vocês entregaram os seus filhos para Jesus? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque o único que pode proteger com confiança e com toda segurança os nossos filhos é Jesus Cristo. E se você, diante dessa pergunta, se você entregou o seu filho e foi revelado aqui pelo Espírito Santo de que mais de 50% da população do mundo não consagra e não oferece os seus filhos para Jesus. E aí você pode dizer, eu não ofereci nem para Jesus e nem para ninguém. Mas eu quero te alertar, e aqui é o motivo de eu estar fazendo este vídeo, é que quando você não entrega o seu filho a Jesus, o seu filho está vulnerável a ataques do inimigo
e de demônios. E ainda mais hoje, nos tempos presentes, com tanta tecnologia e com tanto crescimento do entretenimento e da forma como o mundo está hoje. A violência aumentando, e aí famílias destruídas, e vocês sabem muito bem disso. Mas eu quero me apegar aqui da importância de você entregar o seu filho. E se você não entregou o seu filho, faça agora, não importa quantos anos ele já tem. Mas entregue para Jesus. Ainda dá tempo. Lógico que ele passou esse tempo aí e com certeza acabou recebendo muita influência do mundo, do inimigo e de pessoas. Quando se você já tivesse oferecido ele desde o nascimento e até antes mesmo de nascer, o seu filho estaria mais protegido. E o Espírito Santo falou para mim assim, você não ofereceu sua filha, Juscelino? Eu falei, foi. Então ensine o povo que eles também devem oferecer os seus filhos a mim. Por quê? Se não oferece a mim, pode ter certeza que eles estão vulneráveis a servir a outros. Tá? Então eu quero aqui, baseado nesse mandamento, nesse pedido, que o Espírito Santo pediu para que eu avisasse vocês, eu queria te dar uma base bíblica do porquê de tudo isso. No livro de Gênesis, capítulo 15, é interessante que tudo começa lá, quando Deus chama Abrão, tá? Era o nome dele no começo, para ele ser pai de uma nação numerosa que é Israel, e através de Israel, Deus estaria educando eles para deles também o mundo conhecer o verdadeiro Deus. E lá no começo, porque Abraão é o pai, né, dos israelitas, e é o pai da fé, o homem da fé. Então eu não vou entrar em detalhes, mas só situar vocês que em Gênesis capítulo 15, depois que Deus chama Abrão, ele promete para Abrão uma descendência para ele. Tá? Isso está em Gênesis capítulo 15. Mas Abrão fala que ele não tem filho, não tem herdeiro. Por quê? Porque a sua esposa, que se chama a princípio Sarai, ela é estéril, não pode ter filho. Tá? E aí quando chega no capítulo 16, a Sarai, e com a concordância de Abrão, ela, por ser estéril, ela fala, ela quer dar uma ajudinha para Deus, né? E normalmente nós fazemos muito disso, nós queremos dar uma ajuda nas promessas, né? Não, quem faz a promessa é Deus que faz, entendeu? Nós só temos que crer e deixar Deus fazer. Então o que fez aí a Sarai? Ela foi dar uma ajudazinha com a sua própria forma de pensar e falou, olha, como eu não posso ter filhos, então nós temos uma escrava, né? Temos escrava, o nome dela é Agar, então você deita com ela para que ela tenha filho no meu lugar. E aí Abrão foi e aceitou. E aí é aquele negócio, né? Carne é carne. Deitou, pronto, engravidou. E olha que interessante. Desta união de Abrão com Sara, que isso foi algo que eles estabeleceram, não Deus. Deus falou para Abrão que daria um filho para ele, da sua mulher, ainda sendo estéril, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas aí eles foram dar uma ajudazinha, isso que é o quê? Isso quer dizer o quê? É obra da carne, né? Eu tentar ajudar a Deus, isso é obra da carne, né? E aí então nasceu Ismael, no capítulo 16, vocês podem verificar lá, e diz no capítulo 16, versículo 15, diz isso, olha, Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão ao seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael, esse é o primeiro filho de Abrão. E era Abrão, sabe de quantos anos? Isso é importante aqui, eu quero trazer para vocês. Abrão, a idade dele, neste momento, era de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. E por que eu estou falando isso? Quando entra no capítulo 17, já a Bíblia cita o seguinte, termina o 16 dizendo que ele tinha 86 anos, Abrão, e o capítulo 17 diz assim, quando atingiu Abrão
a idade de 99 anos, então você faz a soma. 99 menos 86, quantos anos? 13 anos. Querido, isso aqui é muito importante. Quando o homem ele quer produzir algo da sua própria carne, desobedecendo a Deus, aqui eu entendo que é como se fosse uma forma de punição, vamos dizer assim. Irmão, se é uma coisa terrível que eu não desejo para ninguém, é você ficar sem falar com Deus, é ficar sem a presença de Deus. É terrível, queridos. Aquele que tem o costume, que tem o hábito de falar com Deus, intimidade com Deus, olha, irmão, não tem coisa pior do que perder a presença de Deus. E porque Abrão foi dar ouvido à sua mulher para se unir com a escrava, fazendo algo que Deus disse para não fazer, se você somar aqui, ele ficou 13 anos que Deus ficou sem falar com ele. Depois de 13 anos, aí o menino já estava com 13 anos, Ismael, olha o que aconteceu, apareceu o Senhor Deus e disse-lhe, eu sou o Deus, falou para Abrão, o Deus Todo-Poderoso. Aí ele fala assim, ó, anda na minha presença. Isso é perfeito. Em outras palavras, é o seguinte, obedece o que eu estou falando. Se você crê em mim, eu vou te abençoar, independentemente da sua situação ou condição. Se a sua esposa é estéril, ou você já está idoso, está velho, não importa. Se eu disse para você que você vai ter um filho, você vai ter um filho e pronto. Mas eles quis dar uma ajudazinha para Deus, né? A gente tem esse negócio, a gente ora e depois a gente quer fazer. Então, amado, se você colocou nas mãos de Deus, descansa. Mas não fica tentando resolver. Porque se você quer resolver, então vai fazer. E aí só vai dar errado. Mas entrega na mão de Deus e descansa, tá bom? E aí, Deus já sabendo que ele tinha desobedecido, ele disse, olha, eu vou fazer uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Aí prostrou-se Abraão, né? Com o rosto em terra. E Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será pai de numerosas nações. Abrão já não será mais o teu nome. E aqui Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, tá bom? E aí eu não vou entrar em muitos detalhes, porque ele fala assim, porque por pai de numerosas nações te constituí, falhei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. E aí ele estabelece uma aliança que tremendo, tá? Que aí vocês podem ler, e no versículo 9, ele vai e institui uma aliança. Essa aliança tem um sinal. Que aliança que é essa? Olha que coisa interessante. Então disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Ó, todo macho entre vós, tá? Será circuncidado. O que é circuncidado? Vai explicar aqui, ó. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Então tem ali o órgão masculino do homem, então tem que cortar aquela carninha em cima do homem. Por que, irmão, corta a carninha do homem e não da mulher? Às vezes você já parou pensar nisso? Porque, queridos, olha, entendo eu, tá? É o homem que tem a semente. É o homem que lança a semente na terra, que é a mulher. Então a mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. E é Abraão que é o cabeça, Abraão é que é autoridade, Abraão é que recebeu a promessa. E Abraão foi e desobedeceu a Deus. Então, olha que interessante. Deus chegou para ele e falou assim, olha, se eu disse para você que você vai ter um filho, é com você e a sua esposa. E ponto. Não queira fazer do seu jeito. E agora, a partir de hoje, eu quero aqui fazer uma aliança com você, e essa aliança será para você, e olha que Abraão já estava, vocês vão ver aqui, com 99 anos, quase beirando os 100, e essa aliança agora ele vai ter que fazer agora, mesmo na idade dele, com todos os homens que estavam ali, com o estrangeiro, e com os filhos que agora viriam. E aí diz assim, ó, versículo 11, circuncidareis a carne
do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias, tá? Não pode ser com 7, porque com 8 é que a ciência dos médicos fala que a criança já consegue ter toda a proteção de vitamina e Deus é perfeito, necessário para que não haja nenhum tipo de infecção. Não pode cortar o prepúcio antes, né? A carne do prepúcio tem que ser com 8 dias. Então ele fala assim, ó, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, ó, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, nesse sinal, e será aliança perpétua. O incircunciso, ou seja, aquele que não cortar ou não quiser fazer isso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada. Olha o que Deus está falando. Essa vida será eliminada do seu povo, porque ele quebrou a minha aliança. E é interessante, queridos, que ele estabelece isso. E aí, no capítulo 18, tá? Capítulo 17, não, ainda no 17, tá? Ainda no 17. Versículo 23, só para que vocês tenham uma ideia. Olha que interessante. Capítulo 17 de Gênesis, versículo agora 23. Uma vez feito isso, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, porque é o que estava com ele ali com 13 anos, e a todos os escravos nascidos em sua casa. Então Ismael com 13 anos, a todos os escravos aí já estava com a idade, cada um na sua proporção, e a todos os comprados por seu dinheiro, aí já é homem, adultos, e todo macho entre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Olha, Abraão também entrou nessa, teve que fazer aliança. Ó. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Então Abraão, olha, porque você quis dar um jeitinho, usar carne, agora vai ficar como marca. Você vai cortar um pedacinho da carne do seu prepúcio com seus 99 anos para que fique uma aliança. Ou seja, Paulo fala assim, ó, os que estão na carne, em Romanos capítulo 8, versículo 6, se me falha a memória, Paulo ele ganha essa revelação. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então não tente servir a Deus na carne, porque você não vai conseguir e você não vai agradar e você vai só se prejudicar e ter consequências. Então, olha, tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ó, e Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Então Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos, os nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então, querido, olha que interessante. Deus prometeu para Abraão um filho e disse que seria dela. Mas a mulher estéril, já avançada em idade, humanamente falando, impossível. Mas Deus falou, tá dito. Aí eles vão lá dar um jeitinho. Quando dá um jeitinho, nasce Ismael. Deus fala, não é que Deus, agora, Deus abençoa Ismael também. Mas Deus fala, mas esse não é o filho da promessa. Esse Ismael, eles foram gerados com o esforço de vocês. Mas o filho que eu prometi vai nascer daquele que eu estabeleci. E ainda dentro da circunstância de que a Sarai estéril e Abraão, os dois avançados em idade, não podia. Queridos, quando Deus faz a promessa, é só Deus que realiza e não precisa da minha ajuda e nem da sua ajuda. Compreendeu? Então, obedeça a Deus. Fique com o que Deus mandou e simplesmente creia. Então, por que eu estou falando tudo isso daqui? Depois vem exatamente Isaac, e aí é o filho da promessa, e Deus vai lá
concretiza sua promessa, e nós sabemos que depois aí Abraão, Isaac e Jacó, e depois de Jacó vem as 12 tribos de Israel, que aí depois vem a nação de Israel, e hoje Israel está aí, e você sabe muito bem disso. E aí, no decorrer de toda a história, de todos os livros e a história de Israel, eles sempre começaram a circuncidar todos aqueles que creem em Deus, aqueles que andam com Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque toda criança depois que nascia, no 8º dia, apresentava para Deus. E aqueles que não eram apresentados, ele era, como diz aqui o texto, tá? Foi dito aqui, ó. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. E aí, querido, o inimigo ouve tudo isso. O inimigo conhece a lei de Deus. Então ele fica à espreita. Os homens, com o passar do tempo, se afastaram de Deus. E aí foram deixando de cumprir a palavra e o mandamento de Deus. E no Novo Testamento, quando Jesus chega, Jesus ele quer restaurar tudo isso, mas agora entendendo o seguinte, a circuncisão é exatamente você cortar a carne, falando abertamente, diretamente. Porque Romanos capítulo 8, versículo 6, já disse que Paulo fala assim, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o que é que Jesus veio fazer aqui, quando ele veio? Querido, ele sabia que em mim não habita bem nenhum e nem em você. Ele sabia que a nossa natureza é uma natureza de pecado. Então o que Jesus fez? Tá? Jesus ali na cruz do Calvário, ele eliminou a carne, ele matou a carne, ele destruiu a carne, porque a nossa carne, ela tem o que por natureza? O pecado. Então, por isso que a carne não pode agradar a Deus, porque a carne, ela é pecadora por um todo. Não tem nada de bom na nossa carne. Para nossa carne é cruz, é morte, tem que cortar ela. Por isso que Abraão foi tentar ajudar a Deus e só fez errado. Você quando tenta ajudar a Deus, você só faz errado. Você ora, aí depois você vai agir, você está errado. Você tem que orar e entregar na mão de Deus. E aí então, quando Jesus chega, ele faz isso. Aí você fala, então agora eu tenho que, os homens, né, cortar a carne do prepúcio dos homens? Entenda bem, queridos. Aí Paulo é levantado por Deus para explicar agora a sabedoria de Deus relacionado à circuncisão. No capítulo de Romanos, capítulo 2, do versículo 25, diz assim, eu estou lendo textos bem específicos para não alongar muito o vídeo, mas diz Romanos, capítulo 2, versículo 25 assim, ó, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se você guardar a lei. Mas se tu és um transgressor da lei, a tua circuncisão, o ato em si, tem se tornado incircunciso, ou seja, de nada vale. Não adianta você literalmente cortar ali aquela carne do prepúcio se você não tem um coração de obedecer a Deus. Se você quer viver de qualquer forma. E tem muita gente que é religioso, vamos dizer assim, né? Ele pratica as coisas aparentemente, parece que está obedecendo a Deus, mas o coração dele está longe. Quando Jesus vem, ele começa a mostrar a realidade da lei. Não só da circuncisão, mas dos 10 mandamentos, que eu já citei tem alguns vídeos explicando sobre isso, e outras coisas mais. Mas eu quero pegar essa realidade aqui para nós entendermos por que nós precisamos, queridos, colocar as nossas crianças diante do altar de Deus. Então ele diz que versículo 25, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se guardar a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão. Versículo 26. Se pois a incircuncisão, ou seja, aquele que não corta, a pessoa guarda os preceitos da lei sem cortar a carne, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Porque Deus está vendo o quê? O coração. Olha que interessante o versículo 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará a ti que,
com a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, só porque cortou o prepúcio. Nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Porque cortar, você pode cortar, mas e como é que está o teu coração? E olha o versículo 29, e Paulo explica muito bem. Isso tem outros textos também, mas eu acho que é suficiente. Mas é judeu, ou seja, é um homem de Deus, aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, quando vem Jesus Cristo vem para destruir a carne, para destruir o pecado. E é por isso que Jesus morreu. Porque na cruz ele elimina a carne, ele elimina o pecado, ele elimina nós, na carne, querermos agradar a Deus. Porque os homens tentam agradar a Deus na carne. E não tem como, queridos. Não tem como agradar a Deus na nossa carne. A nossa carne, a única coisa que ela merece e temos que fazer é cruz para ela. Deixa ela lá na cruz. Tá certo? Quem é que verdadeiramente adora a Deus e serve a Deus? Aqueles que verdadeiramente estão no Espírito. Tá? Esses são filhos de Deus, diz o livro de Gálatas, tudo. E Jesus fala assim, que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E o que é isso? Adorar a Deus em Espírito e verdade é crer no que Ele disse e confiar. Ainda somos carnais, sim, em corpo, mas eu também sou espiritual porque eu tenho, pela fé, né? Eu tenho o Espírito Santo e você também tem. Então, queridos, de coração e de fato fazer a vontade de Deus é exatamente essa. Não confie na carne. Confie somente em Deus. Não confie naquilo que você acha, mas confie somente naquilo que Deus mandou fazer. E nesse aspecto, por que eu estou falando tudo isso? A importância do filho. Quando Deus te promete um filho, Deus vai te dar. Confie. E eu tenho uma filha, hoje ela está com 22 anos. E eu conhecendo a palavra, antes mesmo de eu gerar a minha filha junto com a minha esposa, nós dobramos o nosso joelho, oramos e consagramos a nossa filha, ou sendo filho, nós não sabíamos se era uma mulher, mas consagramos, seja homem ou seja mulher, nós consagramos a Jesus Cristo. E graças a Deus, desde quando a minha filha foi gerada, nasceu e até hoje, é lógico que temos dificuldade, temos problema, mas meu amado, Jesus tem guardado a vida dela. Tem tido testes, tem tido provações, tem tido tentações, o inimigo tem se levantado, tem doença, tem enfermidade, acontece tudo isso. Mas Jesus está com ela. Às vezes a gente parece que perde até um pouco ali da situação, mas Jesus fala, você não consagrou ela a mim? Então eu estou cuidando dela. Glória a Deus por isso. Queridos, você já consagrou o seu filho a Jesus? Eu consagrei, depois, lógico, sabendo que era mulher, eu vou dizer agora como mulher, né? Porque depois eu vi que ela era menina. Consagrei minha filha antes de ser gerada, consagrei quando ela nasceu, consagrei ela quando ela completou seus 15 anos, consagrei ela quando ela passou de maior de idade e continuo consagrando ela todos os dias. É maravilhoso, queridos. E Deus tem cuidado da minha filha, como Ele tem cuidado daqueles que são seus. Abraão não estava entendendo isso. Depois ele teve que se circuncidar, mesmo na idade dele. Então o que eu pego isso para nós hoje? Se você não entregou o seu filho, ou até a sua própria vida para Deus, entregue hoje. Entregue hoje o seu filho. E circuncidar não é agora você querer cortar a carne ali literalmente, porque quem cortou a carne literalmente foi Jesus. Jesus já fez isso por você.
E por isso que Paulo fala que hoje nós gentios não precisamos circuncidar a carne, porque aquilo era uma sombra da aliança do Velho Testamento, feito com Abraão, que depois ele mudou o nome para Abraão, da realidade com Cristo hoje. Quem é que mortificou, quem é que destruiu, quem é que crucificou a sua carne em favor de cada um de nós? Foi Jesus Cristo. Então hoje, nós cristãos, gentios, não precisamos circuncidar literalmente a nossa carne. O que nós precisamos é entregar o nosso corpo, nossa carne, nosso coração, nosso espírito, a nossa alma para Jesus Cristo. Entregue para Ele. Confie nele. E o seu filho, que está por nascer, ou que vai nascer, ou que já nasceu, entregue para Jesus. E aí então nós sabemos que tem muitas igrejas, e eu estou citando dos evangélicos, que é muito bom quando os pastores apresentam as crianças no altar a Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, e continue fazendo. Mas o que o Espírito Santo pediu para que eu te avisasse, não demore. Não demore. E você, pai, e você, mãe, é você que é a autoridade sobre o teu filho, não é o pastor. Glória a Deus pelo pastor, que abençoa você também. Mas a autoridade na sua casa é você. Não é o teu pastor, não é padre, e não é mais ninguém a não ser você, pai. A não ser você, mãe. Então você, pai, e você, mãe, Deus está te pedindo. É você que entrega seu filho para Jesus. Entendeu? E o pastor e o padre, ou seja lá, né, quem é a autoridade, entenda bem. Eles podem até orar, não há problema nenhum. Mas a primeira pessoa a entregar o seu filho a Jesus Cristo é você, pai. E é você, mãe. E você que está me ouvindo, que teve um pai e uma mãe que não te abençoou te entregando para Jesus, e hoje você é um cristão, glória a Deus. Porque você, na misericórdia de Deus, como eu, tá? Que eu me converti, aceitei Jesus já depois de maior de idade. Então, glória a Deus, você entregou a sua vida para Jesus. Seu pai está vivo? Amém. Libere perdão, ore por ele. Você, filho, entregue o seu pai agora. Mas agora o que você faz? Você que vai casar, que vai ter filhos, aprenda. Quando o seu filho nascer, aí você fala assim, então eu tenho que esperar 8 dias, porque eu acabei de ler que cortar o prepúcio é depois de 8 dias. Queridos, quando se corta depois de 8 dias, é por causa que Deus sabe que a vitamina, a proteção, tudo que os médicos sabem explicar isso melhor do que eu, tá? Só pode cortar ali a carne do prepúcio no 8º dia. Se corta antes, teria uma infecção, porque a criança não está totalmente protegida, menos, tá, do que 8 dias. Então chegou no 8º dia, ele está protegido, pode cortar. Aí você fala, então eu tenho que cortar? Não, você não tem que cortar nada, meu amado, você não tem que cortar nada. Porque, veja bem, nós já estamos na época da graça, Jesus já veio. Então agora, o que Jesus pede? Para você, então, entregar. E para você entregar, meu irmão, eu entreguei minha filha antes dela ser formada. E se fosse um menino, eu entrego ele antes de ser formado. Então, não tem como eu cortar nada. Então, é de coração. Então, o seu filho nasceu, entregue para Jesus ali naquele dia, no hospital. Pegou ele na mãozinha, levante ele, você pai, você mãe, levante ele e diga assim, Senhor Jesus, obrigado pela vida do meu filho ou da minha filha, e menina também, viu, menina também, obrigado, Senhor, e cita o nome dele, que olha, eu te apresento aqui o meu filho, chamado fulano de tal, a minha filha, chamada fulano de tal, eu te apresento e te entrego e consagro a vida do meu filho ou da minha filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e peço, Espírito Santo, que o Senhor guarde o meu filho ou a minha filha. Espírito Santo, proteja o meu filho ou a minha filha,
e guarda ele todos os dias enquanto ele viver. E você, pai e mãe, diga assim, que ele, meu filho, minha filha, tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque eu, como pai, como autoridade, como mãe, como autoridade do meu filho, eu o consagro a Jesus Cristo. E que assim seja, em nome de Jesus. Amado, quando você faz isso, é incrível o que acontece no mundo espiritual. Eu que estou aqui trabalhando em batalha espiritual, quebrando o trabalho, e vem demônio, eu começo a quebrar, e o demônio fala, olha, eu tenho direito à família e tal, por causa que foi o pai o filho que não entregou, o filho que veio sem o pai querer, sem a mãe querer, rejeitaram. É tanta coisa, querido, que acontece na ministração. E por que tudo isso, querido? Porque nós perdemos princípios. E princípios, exatamente é o que está escrito aqui. É obedecer, queridos, a lei do Senhor. E os princípios dos mandamentos do Senhor é que Deus quer. Abraão, eu quero que você confie em mim, entregue a tua vida a mim. E se eu te prometi um filho, entrega a mim. Entrega a tua esposa, entrega a tua família a mim. Eu e você que estamos aqui, entrega a tua vida primeiro a Deus. Porque não tem nada de bom em nós. E como diz, né, a palavra, que nós não somos salvos por obras, mas sim pela fé. Porque, queridos, eu tenho dito isso, vou repetir. Se houvesse algo de bom em nós, na nossa carne, para servir a Deus, então Jesus Cristo não precisava ter morrido. Foi em vão todo esse sacrifício dele. Se houvesse alguma coisa que Deus pudesse usar em nós, olha, não vai por esse caminho, vai por esse aqui que vai dar certo. Então, para que veio Jesus morrer, meu amado? Jesus já foi separado, né? Já veio na plenitude dos tempos, já prometido lá no Velho Testamento. E fala até do Cordeiro, né? Já vinha isso acontecendo lá atrás, para quando João Batista olhar para Jesus e falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que é? Que tira isso aqui da nossa carne, ó. Porque nós somos pecadores por natureza. Então Deus já sabe que não tem como o homem ser salvo se não for por meio de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus veio e ali na cruz ele eliminou a carne, ele eliminou o pecado, ele eliminou a morte e restou o terceiro dia para nos justificar e para nos redimir para Deus. Então hoje, Jesus, pelo Espírito Santo, está pedindo para cada um de nós, não confie na carne, mas confie em Deus. E confiar em Deus é dar uma entrega. Quando você entrega e pronto. Não fica tentando dar um jeitinho. Olha, mas isso aqui... Então, não. Ou você confia ou você não confia. Entregou? Entregou. E Deus pode ter certeza que ele vai cuidar de tudo. É lógico que, quando eu estou dizendo assim, confia, mas a gente tem as nossas responsabilidades de educar, de tudo isso. Mas, amados, nós sabemos que nós não estamos com os nossos filhos 24 horas, não é? E se Deus não guardar os nossos filhos, inclusive na época de hoje, no mundo em que vivemos, misericórdia, irmãos. E às vezes está dentro da sua casa, ele está lá na internet, está assistindo alguma coisa. Hoje, qualquer criança que tem um celular e que tem internet, o mundo está ali. Ele pode acessar qualquer coisa. Então, se Deus não guardar, meus amados, os nossos filhos, nós estamos perdidos. Nós lutamos, fazemos, agimos, cuidamos, faz isso, aquilo outro, mas nós sabemos que se Deus não estiver à frente, ai de nós. Então fica aqui este recado, espero que possa ter te ajudado. Eu acabei aqui pegando todo esse ponto, mostrando que no Velho Testamento Deus fez até uma aliança, sabe, que sai até sangue ali, porque Deus quer isso de nós, que a gente entregue os nossos filhos para Ele. Sabe por quê, queridos? Não consigo terminar aqui, né? O diabo está destruindo as famílias, o diabo está destruindo casamentos, e o diabo destruindo os pais porque não conhece a Deus, que não entrega os seus filhos a Deus. Estamos criando geração em cima de geração que não conhece a Deus, estão perturbados, estão com problemas, estão
sabe, ansiosa, estão com síndrome do pânico, estão com medo. É uma geração fraca, é uma geração de gente mais doente do que as gerações passadas, porque estão cada vez mais no pecado. Então, o diabo, ele está se aproveitando das brechas e da falta de conhecimento dos pais, principalmente nessa área de entregar a vida deles a Deus e a Jesus e entregar a vida dos seus filhos a Jesus Cristo para que o Espírito Santo possa conduzi-los e protegê-los. Eu tenho ministrado em todas as pessoas que eu ministro. É interessante como nessa área nós encontramos muita brecha. Filhos não consagrados a Jesus pelos pais. Mas depois a gente ora e se arrepende e acaba Deus abençoando, glória a Deus, mas aí também já houve muitas consequências. E por que não fazer isso agora? Tá bom, amado? Se você não fez, não orou, entregando seu filho a Jesus, até a sua própria vida, faça agora, tá? Faça agora aí, Senhor Jesus, eu peço perdão por não ter colocado os meus filhos diante de Ti, mas ainda não é tarde, eles estão vivos, e assim como Abrão, já com seus 99 anos, ele foi lá e falou, olha, eu vou começar a consagrar a partir de agora, e os filhos que vinham eu vou começar também a consagrar, porque cortar o prepúcio da criança é entregar para Deus, é isso, entendeu? Cortou com 8 dias, eu estou dizendo, Senhor, esse filho é teu, entende? Hoje você não precisa cortar nada, hoje você tem que dizer assim, Senhor, este filho é teu, Jesus, o meu filho te pertence, a minha filha te pertence, Espírito Santo, cuida dela, cuida dele, e que assim seja. Fica aí o recado que o Espírito Santo pediu para te dar. Eu fiz a minha parte e vou continuar fazendo, e eu espero que você obedeça ao Senhor, porque não tem pessoa melhor para nós confiarmos nos nossos filhos que não seja Jesus, querido. Não tem pessoa melhor. Se tiver alguém melhor do que Jesus, não tem. Por isso que nem vou desafiar você, nem tem. Não adianta. Só Jesus, só o Espírito Santo, ele é o único digno de cuidar dos nossos filhos e da nossa família. Que Deus te abençoe ricamente, e se você gostou desse vídeo, gostou dessa palavra, divulgue isso nas suas igrejas, divulgue isso nas suas famílias, nas suas redes sociais, e me ajude a divulgar esta verdade. E se inscreva no canal, você que não é inscrito, clique aqui no sininho em receber todos, porque aí cada mensagem que eu vou lançando aqui, o YouTube acaba te notificando para que você assista. E se você chegou agora, está me conhecendo aqui em pouco tempo, eu tenho aí N mensagens. É só você colocar aí Ministério Jesus Liberta os Cativos e vai lá desde a mensagem número 1, que tem um processo de cura e libertação à origem, para você entender o passo a passo, e tem muitas mensagens que eu falo que é muito interessante, tá bom? Que Deus abençoe ricamente seu coração e até o próximo vídeo em nome de Jesus. E não esqueça, apresente o seu filho e a sua filha para Jesus, consagre ele no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que assim seja. Amém. Glória a Deus, um grande abraço.